Vocês notaram, né? Vocês notaram essa minha satisfação incontida. E eu tenho uma grande razão para tal. Principalmente porque o tema, né, o foco da conversa fraterna, muito descontraída, muito transparente, muito sincera, muito verdadeira, que eu vou ter com o nosso ilustre convidado na entrevista de hoje, se refere a um lugar mágico, a um lugar fantástico, a um lugar marcado por coisas da natureza que são realmente características irrefutáveis das belezas que existem na Amazônia. Gente, eu estou falando de um espaço dentro do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. E para quem não mora em Manaus, para quem desconhece o que é o INPA, eu quero dizer para vocês que, para mim, porque aprendi essa definição com grandes pesquisadores, com grandes cientistas com os quais eu falei, conversei, entrevistei ao longo dos anos, inclusive diretores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e todos eles me passaram essa verdade de que o INPA é um dos maiores centros de excelência das Américas. Entenderam? Não é da América do Sul, não é da América Central ou da América do Norte. É das Américas. Você faz uma lista dos grandes centros de excelência e o INPA está lá nessa lista. Entenderam o que eu quero dizer? O INPA ele começou através de um decreto que foi assinado pelo presidente Getúlio Vargas em 1952. E depois, a data do decreto foi no dia 29 de outubro de 1952. Aí, quando foi no dia 27 de julho de 1954, 2 anos depois, o INPA foi instalado em Manaus. Então, nós estamos falando de uma instituição que se desenvolveu e evoluiu durante as últimas 7 décadas. Ok. Então a gente já mapeou um pouquinho o INPA. Agora, o que nós vamos tratar aqui? Nós vamos tratar aqui, minha gente, de um núcleo vivo, natural. Um núcleo que eu considero, e eu nunca falei isso para o nosso ilustre convidado e grande protagonista, né, do que nós vamos tratar hoje. Ele vai ouvir isso de mim pela primeira vez. Eu considero o Bosque da Ciência no INPA, dentro do INPA, a maior sala de aula que existe e que eu conheço na região norte. Uma sala de aula onde as matérias, né, a gente quando está na sala de aula tem as diferentes matérias, né, mas lá nessa sala de aula dentro do INPA, no Bosque da Ciência, as matérias são todas vivas. Todas vivas. Algumas se mexem, algumas correm, algumas encantam você por você aprender o que elas significam, qual é o papel delas na natureza, a raridade delas na natureza, e árvores que você nem imagina. Tem uma árvore lá que oferece para todos nós a maior folha que existe no mundo. É uma folha fantástica. E também lá no Bosque da Ciência é um habitat natural de um macaquinho lindo, a coisa mais fofa. Um macaquinho que não tem como a gente não se apaixonar por ele. Vocês estão vendo ele aí, ó, atrás de mim. É o sauí de coleira. É um macaquinho lindo que ele só existe na área urbana de Manaus. Se você for para outro local do mundo, você não vai encontrar esse camaradinho aí, não. E ele é o símbolo de Manaus. É o símbolo de Manaus. É o sauí de coleira. Mas basta. Eu acho que eu já dei motivo suficiente para vocês
ouvirem uma pessoa que está no Bosque da Ciência desde que ele foi criado, há 30 anos. É o Jorge Lobato. É uma pessoa que nos honra com a sua presença. E hoje, ele começou, quando ele estava lá antes do Bosque ser inaugurado, antes do Bosque nascer. Estava lá no berçário do Bosque, ele, esse camarada aqui, o Jorge Lobato. E hoje, por puro merecimento, por puro desenvolvimento da sua expertise e o seu amor pela natureza, pelos animais, porque tem que amar a natureza e os animais para poder fazer o trabalho maravilhoso que ele está desenvolvendo no Bosque da Ciência. Então, hoje ele é o coordenador do Bosque da Ciência. Ninguém melhor do que ele para, em nome do INPA e do Bosque da Ciência, nos falar um pouco sobre esses 30 anos, já que ele estava lá do momento zero até agora. E hoje ele nos privilegia com a sua presença aqui no Pod Yes, Pod No, aqui no Pulo do Gato. Jorge Lobato, eu falei com o coração, eu não me contive, mas muito obrigado por estar aqui. Que alegria te receber, ainda mais no meio das festividades dos 30 anos do Bosque da Ciência. Seja bem-vindo. Querido Humberto Amorim, quanta honra. A sua apresentação aqui é algo que nos traz tanta alegria de ver o quanto que é importante ser amazônida. Eu sou um homem amazônida, né? E o quanto isso nos engrandece quando se fala do INPA, né? O INPA atravessa fronteiras. O INPA é reconhecido mundialmente, o maior centro de pesquisa em biologia tropical dos trópicos. E para mim é uma honra, né, estar aqui no teu programa, falar um pouco dessa experiência, dessa vivência amazônica, da gente estar em Manaus, da gente criar, né, há mais de 3 décadas, o primeiro parque urbano aberto à visitação pública na cidade de Manaus, da gente falar do mais importante museu vivo, Museu Céu Aberto, que proporciona tanto empoderamento de conhecimento dessa vasta, robusta, tanto conhecimento que o INPA gera ao longo de 7 décadas. Então, é um prazer estar aqui com você, compartilhar, né, de ter vivenciado aquele momento magnífico que foi aquela inauguração e estar aqui depois de 3 décadas para contar, né, de tanta coisa boa que aconteceu e que vai acontecer ainda. E estar aqui vivo ainda para contar essa história, né? São 30 anos e a gente completa sempre em abril, né? É impressionante que o Bosque foi inaugurado no dia 1º de abril, que eu digo assim, é o dia da mentira, mas a maior verdade... Essa criação é uma das grandes verdades. Verdade, né? De um espaço extremamente importante, não só para o INPA, mas para a cidade de Manaus. Por lá já passaram mais de 2 milhões de pessoas. É mesmo, Jorge? Visitantes do mundo inteiro. O quanto que o INPA contribui para ajudar, contribuir na socialização, da popularização da ciência. Aquele INPA que, quando eu cheguei em Manaus, era visto como uma grande muralha, uma grande barreira virada de costa para a sociedade. Sim, sim. Todo mundo passava ali na frente, mas ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro. Era assim, não era, assim, Jorge? É porque, em épocas passadas, o cientista, o pesquisador, né, no INPA, ele não tinha o preparo para ter esse trabalho de ter a mediação. Ele não foi treinado para mediar, para dialogar com a sociedade. Para dar entrevistas? Não, não foi. Aquele momento era de indexar os seus trabalhos nas revistas científicas internacionais, produzir o conhecimento, né, básico, de inventariar a região amazônica. Então, assim, esse processo ele é muito novo, não só para a Amazônia, mas para os grandes centros de ciências no Brasil. Essa abertura, hoje, ela se torna um engajamento que proliferou no Brasil todo, que é a abertura dos centros de museus. E nós, através de um visionário que você teve condição na época de entrevistar por várias vezes, um visionário extensionista que tinha sido ex-reitor da Universidade Federal do Pará e ex-diretor do Museu Paraense Emílio Guild, veio com essa proposta de quebrar o muro do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e criar
um espaço múltiplo que a gente pudesse criar uma interface de relacionar o INPA, né? Internalizar a população e dizer, olha, o que o INPA faz. Sim, sim. Isso foi uma sacada. Você está falando do doutor Lourenço, Doutor Seixas Lourenço. Seixas Esperei você Lourenço. falar que você, isso. você ia lembrar. Professor José Seixas Lourenço, Sim. que inclusive na nossa agenda de comemoração que a gente realizou esse ano, eu fiz questão de que o professor Henrique Pereira, que é o atual diretor do INPA, Sim. convidasse para que ele fosse homenageado durante os 30 anos do Bosch. E ele veio até Manaus, Olha, com mais de seus 80 anos, mas um homem com uma lucidez, de uma capacidade, de uma inteligência ímpar, né? Foi homenageado porque ele foi um idealizador, visionário, para tudo isso que acontece hoje. O INPA hoje se torna uma instituição muito mais popular do ponto de vista, quando a gente fala numa grandiosa cidade como Manaus, onde permite hoje a sociedade vive dentro do INPA. claro, claro. O INPA faz parte hoje, Humberto, do roteiro turístico da cidade de Manaus. Agora, Lobato, me fala uma coisa. Você falou que, né, a muralha lá que separava a sociedade do INPA e que hoje é uma outra realidade. Me diz uma coisa, é uma grande sacada hoje nós termos os estudantes que são, para mim, porque toda vez que eu vou lá no INPA, eu vejo os estudantes nos seus uniformes circulando, visitando, questionando, se encantando. As novas gerações que estão tendo, finalmente, um contato com os animais, com a natureza, aprendendo a entender para amar. Porque se a gente não entender, a gente não ama. Então, o que acontece? A grande sacada hoje é essa inter-relação que tem com os cientistas, com os coordenadores do Bosch da Ciência e os estudantes em massa que vão lá Hoje, visitar. todos os- Esse é o grande lance. Hoje porque todos os programas voltados para disseminação do conhecimento, para popularizar a ciência, hoje é uma prática diferentemente de 3 décadas atrás. Hoje o pesquisador aprendeu a competir nos editais específicos para os seus projetos, para que tenha a capacidade de popularizar a ciência. E hoje, para nós, é um facilitador, porque nós temos os maiores consultores de conhecimento científico da Amazônia, que nos permite dar essa condição para que as pessoas, no caso, você está falando das discussões pedagógicas que vem até o INPA, para esse novo aprendizado. Então, do cunho socioambiental, olha a função extraordinária que o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia coloca à disposição do município e do Estado. Sim. E das escolas particulares. Claro. A gente tem um universo de 130 mil pessoas visitam o ano o Bosque da Ciência. Dessas 130 mil pessoas que visitam o parque de terça a domingo, 70% são estudantes. Que maravilha. Tu imagina Que tu informação colocar na preciosa. agenda o quanto que o INPA contribui Sim. nessa formação desse novo Sem saber. dúvida. Porque o INPA está colocando, Humberto, à disposição de uma sociedade que ainda por uma questão cultural, a própria comunidade, a própria sociedade amazônica conhece muito pouco da Sim, região. concordo plenamente. Hoje o INPA coloca esse leque. Eu digo, olha, o INPA com o Bosque da Ciência abre múltiplas possibilidades de que eu digo de colocar um banquete como se fosse uma bandeja de brigadeiros do conhecimento. Isso proporciona um legado formidável. Quer dizer, o que eu disse que é uma sala de aula, é uma sala de aula. Porque você tem temáticas, você aborda aulas, você faz uma trilha. Você quer abordar, por exemplo, uma temática, vamos tratar de botânica econômica. Ok. Vamos tratar da bioeconomia que está na moda. Você pega uma trilha no Bosque da Ciência, você faz isso a manhã toda com o aluno. Verdade. Então, é fabuloso. A sacada, a gente está falando muito nessa linguagem mais local, mas nos permite dizer o quanto a gente estava certo, o quanto quem contribuiu e ainda contribui para que o Bosque da Ciência possa ser colocado como um instrumento formidável de estratégia para que seja o maior programa de difusão científica que o Instituto cria. Então, o INPA é um modelo, Humberto, de uma característica própria de uma instituição pública, federal, do executivo, que no final de semana está aberto para a sociedade gratuitamente. Esse aí é o pulo do gato, né?
É o pulo do gato. Eu sou servidor de carreira há 38 anos. Sim. Sábado e domingo a gente tem plantão. A gente Olha. faz o plantão das pessoas que estão vestindo a camisa do INPA, como eu estou aqui com a camisa do Bosque, para estar de plantão. Para que a gente... Porque hoje, se eu fechar o Bosque no final de semana, a sociedade não permite mais. Exato. A gente acostumou bem. E isso é fantástico. Isso é fantástico, isso é mudança de hábito. Isso é um movimento que a gente se ressente muito pelo aspecto cultural. As pessoas em Manaus aprenderam a fazer um roteiro turístico, seja cultural ou eu chamo de roteiro verde, começar a procurar os parques. As famílias hoje procuram ir para o Musa, para o INPA, no Bosque da Ciência, procuram ir para o Parque do Mindu. O que vem acontecendo em outros países, Outros nos Estados países. Unidos, por exemplo. Né? Então, você vai para lá e vai visitar parques. Se Né? a gente perceber culturalmente o quanto que o INPA contribui nisso tudo. Então, assim, é algo para que a gente mostre para a sociedade que o INPA não é somente a essência do conhecimento, da importância do que é fazer ciência e tecnologia, de produzir conhecimento para que a gente possa desenvolver sustentavelmente essa região tão cobiçada. Mas são novos saberes, são novos ensinamentos. Claro, Lobato, me permite. Você me convidou e eu fui lá. Eu preciso dividir isso com você. O Lobato me convidou e eu fui lá para um evento que eles promovem uns eventos muito bacanas lá, entenderam? Para a criançada, para os residentes de Manaus. Eu cheguei lá, um evento sobre que entregou para todos nós, revelou para todos nós os diferentes tipos de tartarugas que existem na Amazônia. E lá no meio das tartarugas, como existem tartarugas diferentes na Amazônia, estava lá um matã-matá que muitas crianças, muita gente em Manaus... Eu sei, meio pré-histórico, né? Uma tartaruga pré-histórica. O pescoço dela, eu acho que... Eu estou exagerando? É isso diferenciado. Aqui. Quer dizer, gente, vocês também promovem esses eventos, quer dizer, que entregam, fazem revelações específicas sobre animais, sobre a flora, a fauna. São campanhas educativas, né? Que nos permite a gente colocar o resultado. É muito simples. Hoje o cientista brasileiro, o cientista da Amazônia, ele está habituado hoje a contribuir nesse processo. Sim. A gente precisa colocar para a sociedade, nós que, por exemplo, somos do movimento serviço público, prestar à sociedade contas mesmo, o INPA precisa prestar conta à sociedade. E é formidável o que você está colocando, porque são através de campanhas educativas, de sensibilização ambiental, de programas de educação ambiental, que, como eu falei agora há pouco, as pessoas pouco conhecem da região, então são características próprias nossas, da nossa biodiversidade, seja da fauna, seja da flora. Correto. Então, o INPA é um domínio fantástico do que se tem de ecossistemas terrestres e aquáticos. Então, os maiores conhecedores estão onde? Dentro do INPA. Quantos cientistas hoje estão lá no INPA? Mais ou menos, não precisa ser um número exato, mas... Eu posso dizer da casa hoje, ou inclusive agora dia 11, até convido você também, o INPA faz uma recepção para os 70 novos pesquisadores que passaram no concurso público. O INPA está fazendo o acolhimento que estão agora. sendo agregados. São, aos que estão lá. Então hoje a gente está com a casa, claro que houve muitas perdas, hoje a gente está perto de 200 pesquisadores, cientistas, né? Mas se a gente contar com uma pós-graduação que tem aproximadamente 600 alunos, a gente tem umas centenas de pesquisadores, né, que atuam diretamente nas ações, nas atividades dentro da Amazônia. Então, assim, o INPA é algo que proporciona e traz, né, para essa investigação do conhecimento algo extremamente que é infinito. A gente precisa ter um domínio para a gente manter a Amazônia sempre pensando nessa sustentabilidade, mas a gente precisa de investimento, a gente precisa fixar recursos humanos, a gente precisa manter esse pessoal. E o INPA é o caminho, né? O INPA tem... Às vezes, sabe, Humberto, há algumas décadas que se passaram, o INPA era muito questionado por alguns setores, né, da sociedade, porque não entende. Questionado em que sentido? É porque a sociedade é muito imediatista. Ciência não se faz de um dia para o outro. Não. Você não faz, Porque hoje a gente está buscando um patamar, eu posso dizer que eu sou de dentro da casa, o quanto que o INPA é respeitado.
Porque a ciência brasileira tem que ser respeitada. As instituições de pesquisas, como o INPA, como o Centro de Excelência, tem que ter um respeito. Como, por exemplo, tem o quanto que a Fiocruz é respeitada no Rio de Janeiro, por exemplo, por conta, né, do trabalho que eles desenvolvem. A mesma coisa o cientista. Uma coisa que eu queria falar para você, que a sociedade precisa ter conhecimento. Se você abordar numa entrevista um cidadão no meio da rua e fazer ele lembrar de um importante cientista brasileiro, poucos vão saber dizer. Muito menos se dizer um cientista brasileiro amazônico. Mas se você perguntar para a sociedade quem é o 10 do Santos, do Flamengo, do jogador de futebol, quem é um pagodeiro, todo mundo sabe. Sem dúvida. Aí fica um questionamento. Eu acho que é uma questão cultural mesmo. Tem um tanto cientista renomado no Brasil inteiro. Então, assim, é algo que é essa pegada que você usa muito, que proporciona hoje a gente trazer a ciência para fora mesmo. No último dia 27 de julho, nós demos uma resposta, depois de 70 anos, eu gosto muito de umas coisas meio malucas. Eu disse, olha, vamos completar 71 anos, vamos para a praça? Eu pedi para o meu diretor fazer um ofício solicitando o Largo São Sebastião. Uhum. E de no pronto, coração da cidade de Manaus, né? E aí o secretário de Cultura autorizou o INPA a realizar uma exposição no entorno do teatro. Nós pegamos aquela lateral, Sim, sim. transformamos num circo da ciência. Colocamos 21 tendas. Agora você imagina o circuito da ciência ali. Isso é Num um domingo. inédito. Isso Foi inédito. Não havia Pela sido primeira feito. Olha vez, só. nós fizemos na história de 7 décadas o INPA na praça. Levamos equipes inteiras de pesquisadores, estudantes. Então, isso é algo que nos proporciona que a sociedade nos enxergue e nos valorize. Lobato, me diz uma coisa. Eu falei no Salmim de Coleira. Eu falei também que é o símbolo hoje, esse primatinha, é a coisa mais linda. Eu sou apaixonado pelo Salmim de Coleira. Toda vez que eu vou lá à Universidade Federal do Amazonas, eu vejo eles circulando, eu me encanto. E também no INPA. Está aí ele, repara só o que nós colocamos aí, Lobato. Olha essa carinha dele. Nos fala desse animal. Por que ele foi escolhido o símbolo de Manaus e qual é a importância para que os jovens, para que as pessoas de fora de Manaus, os turistas venham aqui para conhecer esse macaquinho que só existe em Manaus. Que é uma Fala espécie, dele pra gente. uma espécie remanescente que vive só ao lado dos fragmentos de floresta de Manaus e que é extremamente ameaçada à extinção. São poucos fragmentos e fragmentos. Ele está de floresta. em perigo de extinção. Então. Totalmente. Olha totalmente. Só. Ele só ocorre desse lado da cidade de Manaus. Então, se a gente tem no INPA, que a gente introduziu naquela área ali, mas a área bem endêmica dele ocorre bastante Ele é pequenininho, na né? UFAM, Ele é bem pequenininho. Então, é um primata que simboliza muito esse sentimento de preservação e para que o jovem, as crianças, que nós, quanto sociedade, possamos manter isso vivo. Então, isso só vai desaparecer Lindamente. se a gente continuar invadindo, das formas mais desordenadas, o crescimento da cidade, porque é uma espécie endêmica de Manaus. Lobato, indo no Bosque da Ciência, a gente não escapa, né? A gente vai ver o Salmim de Coleira e eles pulam de uma árvore para outra com banda, né? E as mães com os pequenininhos agarrados. Hoje, né? Hoje parece que a macacada resolveu, né? Tava lá. Eu tava olhando o Salmim de Coleira, tava se exibindo. Hoje, estavam todos lá. Tem 3 famílias que vivem dentro do Bosque da Ciência de primatas. Uma família muito numerosa é o macaco de cheiro. Sim. Outra família é o parauacu e a outra família é de Sauim, que é uma família menor, né? Que tem lá dentro. Então, Eles isso... se entendem, né? Se entendem, vivem harmoniosamente, porque Olha são só. macacos de porte menores. E há um acompanhamento dos biólogos veterinários que claro, acompanham aquilo claro. ali, né? Mas quando você está dentro de um ambiente como o Bosque da Ciência, te proporciona isso, né? A gente está em pleno área de perímetro urbano da cidade de Manaus. Então, quando está dentro de um fragmento daquilo ali, são apenas 13 hectares. O Bosque da Ciência são 130 mil metros quadrados, são 13 campos oficiais, você olhando de cima.
Você está num oásis, totalmente a temperatura é diferente da área lá fora. Sim. Esse é o diferenciado. O Bosque da Ciência proporciona muito isso, né? Muito conhecimento, muita curiosidade e trocas, né? É constante a gente troca de informações, de o quanto é a procura, né? Manaus essa semana está recebendo um congresso fantástico, um congresso que tem mais de 2.000 pessoas inscritas, que é na área de herpetologia. Então, conhecedores, estudantes do Brasil inteiro. E estão sendo demandado o bosque, o INPA está sendo procurado, né? Essas pessoas têm na programação visitar o INPA, então, Sim, visitar o bosque visitar. e tudo mais. Nós estamos recebendo bastante gente desse congresso. Então, assim, o INPA tem se colocado, Humberto, sempre à disposição da sociedade como um todo. O INPA tem contribuído muito para o desenvolvimento da Amazônia, para ajudar a fazer políticas de desenvolvimento. Hoje, a gente tem que conciliar o conhecimento com o desenvolvimento. Não tem para onde hoje você pensar, vou fazer desenvolvimento, mas se eu não tenho conhecimento. Então, o INPA tem que estar sempre contribuindo com isso. Então, essa vasta importância desse conhecimento que a gente tem sobre a nossa região é uma contribuição muito boa e que precisa ser continuada, precisa ser apoiada, né? Essa administração que vai completar 2 anos, que faz questão, você já fez o convite em trazer o professor Henrique Pereira. Sem dúvida. É um amazônida, conhecedor, e com certeza ele vai trazer muito enriquecimento de tanto conhecimento que ele tem sobre essa região. E a gente, como está no ano da COP, né, eu acho que seria interessante bastante aprofundar a participação do INPA. Esse mergulho tem que... Como o INPA enxerga, né? Tudo isso. É isso. Lobato, minha gente, o Lobato me enviou algo que eu preciso compartilhar com vocês, tá bom? É o seguinte, olha o que ele escreveu para mim. Ele escreveu: mamães preguiças de 3 dedos, de pescoço marrom, geralmente tem um filhote por vez, de quem cuida até os 6 meses de vida. Imagine, aquele filhotinho agarrado nela durante 6 meses. Para onde ela vai, esse filhotinho está ali, ó, e não larga. Venha visitar o nosso Bosque da Ciência do INPA. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que ele mandou para mim, alguns segundos, ok? Essa gravação que eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Olhem isso. É a nossa preguiça. Não, é para cá, né? Olhem preguiça isso. Bentinho. Olhem isso. Olha o carinho dessa preguiça com essa preguicinha lá no Bosque da Ciência. Esse é o nosso dia a dia, gente. Olha só. Quer dizer, as pessoas vão lá e veem isso. Ó, lá vai ela. Vocês viram só? Quer dizer, eu achei fantástica essa imagem. Muito legal. Meu amigo querido, primeiro eu quero congratular você, meus aplausos para você, toda a equipe, toda aquela juventude que está lá ajudando você do Bosque da Ciência, jovens ali falando inglês, francês, falando vários idiomas, todo o esforço, tudo que você tem feito sem medir empenho ou desempenho, para que o INPA cada vez mais se torne conhecido e se torne um núcleo de conhecimento para a juventude que vai tomar conta de tudo isso que está aí amanhã. Então, esse é o grande mérito do Bosque da Ciência. Leve ao professor Henrique a minha admiração, a minha amizade. E, Jorge Lobato, obrigado por ter vindo aqui. Essa nossa entrevista nos emocionou. Eu vou depois da despedida do Jorge, eu vou mostrar para vocês o VT completo, esse VT do drone, que ele mandou e que nós ficamos ilustrando a entrevista. Meu amigo, muito obrigado. Humberto, eu que agradeço pelo seu espírito amazônida. Isso é muito legal. A gente percebe o quanto que você também é um profissional de tanto conhecimento da região onde vive. Dizer que o INPA está sempre à disposição da sociedade, dos amigos, principalmente da imprensa. Dizer para o público que o Bosque da Ciência do INPA é aberto à visitação de terça a domingo, tá? Sempre no horário de 9 até às 17 horas. E, gente,
não paga nada para ir no IMPA. Olha, Você entra no site, tem um link, você faz o seu ingresso, você chega na bilheteria e apresenta, né, o seu ingresso, o ingresso virtual. Se não conseguir fazer no link, na hora tem um QR Code na bilheteria. informação maravilhosa. É grátis. Seja turista, seja quem for, Leve a sua família, leve sua família. todo mundo será bem-vindo. Você será bem-vindo a conhecer um espaço muito importante para a cidade de Manaus. Eu vi uma foto ali com apareceu o Amazonino Mendes. Né? É isso. Por quê? O que houve nessa foto? Que momento foi esse? Esse foi o dia da inauguração. O ex-governador Amazonino Mendes. O Bosque da Ciência foi tão importante para a cidade de Manaus que foi feita uma agenda presidencial. Olha só. Dia 1º de abril de 1995, Fernando Henrique Cardoso, na época presidente da República, veio a Manaus somente para inaugurar o nosso querido Bosque da Ciência do Ele IMPA. veio do aeroporto, foi no IMPA, Foi. inaugurou e foi embora, não foi? Todo o staff político teve Sim. que vir cumprimentar, fazer as honras dentro do IMPA. Sim. E por isso que aparece o nosso saudoso... Estava lá o O saudoso... nosso saudoso Amazonino Mendes, estava ali nosso saudoso Eduardo Braga, ainda bem jovem, era Sim, vereador na sim. época. Tem muitas figuras políticas ali Sem que têm uma dúvida. importância. Que Claro. esse pessoal ajudaram muito também na contribuir para que a gente pudesse criar o Bosque da Ciência. Eu tenho agora a minha pergunta para todos os nossos espectadores. É o seguinte, você sabe, você já viu um peixe-boi? O peixe-boi, lá vai eu usar essa palavra novamente. Eu usei como saúde de coleira e é o peixe, que na verdade é um mamífero, que a gente chama de peixe, não é isso? É isso. O peixe-boi é o mamífero, é o peixe mamífero mais fofo que eu já vi na vida. Olha ele aí, olha esse olhar dele pra gente. Lá no IMPA você vai ver esse peixe-boi e outros, e outros. Agora, sabe o que é maravilhoso? Tem também uma foto aí do Jorge Lobato, eu não sei se o meu parceiro, o Patrick, vai achar, mas tá ali, olha, ele amamentando, né, dando leite, da mamadeira pro peixe-boi. Você já imaginou você ver isso, né? Alguém dando a mamadeira para o filhotinho. Aí é um filhotinho, né, que vai aí. Então o IMPA tem dessas coisas. Mas tem uma coisa também no IMPA que eu não posso deixar de falar. É o seguinte, minha gente. Ó, o IMPA tem uma editora. Tá aqui, ó. Quero mostrar para vocês. Essa editora tá aqui, ó. Olha esse livro aqui. Que livro é esse que eu estou mostrando para todo mundo, hein, Lobato? Que livro é esse aqui? É Espécies de Aves do Rio Combate, que é no Alto Rio Negro, né, organizado uma coautora que é a doutora Camila Ribas, do IMPA. Publicado pelo IMPA, Pelo né? IMPA, trabalho do IMPA conjuntamente com populações tradicionais. E o mais importante é que esse livro, agora, né, no mês de... Agora recente, Notícia maravilhosa essa. na categoria acadêmica, ele foi um livro que foi o vencedor do Prêmio Jabuti em São Paulo. Este livro Esse aqui. livro, você está percebendo, Olha, uma obra que foi premiada nacionalmente. Olha só que coisa maravilhosa esse livro. Esse prêmio, esse livro recebeu o Prêmio Jabuti. Isso. Não é brincadeira, hein? E existem outras obras que as pessoas podem comprar Mais de 600 obras à disposição. O das IMPA tem pessoas uma que desejam. editora, dentro do IMPA, um espaço com a loja para vender, também virtual. É importante a gente, inclusive, depois tentar fazer um programa sobre a editora. Bora falar só sobre livros aqui? Isso, só livros. Aí você traz alguns livros, entendeu? Vamos trazer o povo aí. Para a gente mostrar para todo mundo um livro como esse aqui. Jorge Lobato, gratidão, gratidão, gratidão por ter vindo aqui, ter fugido lá do corre-corre dentro do IMPA para vir conversar com a gente sobre os 30 anos do Bosque da Ciência e mais de 70 anos do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas. Aplausos para você e toda a equipe, para a direção, para o diretor do IMPA, para todos vocês. E um muito obrigado verdadeiro. Que legal. Eu li uma frase interessante, ou eu ouvi alguém que disse o seguinte: você só consegue amar o que conhece. O que você não conhece, você não consegue amar. Não é impossível amar. E a gente está tendo essa oportunidade de conhecer o IMPA. Aliás, conhecer a natureza, os seus habitantes maravilhosos lá no IMPA. E isso, para mim, é tudo. Obrigado. Obrigado, Alberto. Gratidão.
Gratidão por abrir sempre o espaço para o IMPA. E a recíproca, tenho certeza. Você também é muito querido por todos nós lá. A hora que precisar, a gente sempre está com a mão estendida para você. Você é um grande amazônida. Obrigado, querido. Obrigado. É isso aí, ok? Vamos ficando por aqui. Leve a família lá no Bosque da Ciência. Você não vai pagar nada, vai ser maravilhoso. E você vai entrar lá sabendo o que sabe, mas vai sair de lá sabendo muito mais. Eu garanto. E amando a natureza, entendendo a natureza e os animais e tudo mais. É enriquecedor, muito enriquecedor a gente ir lá no Bosque da Ciência. Até o nosso próximo encontro aqui no Pulo do Gato, tá? E livramentos, saúde, proteção de Deus para todos. Um abraço. Bem-vindo ao Bosque da Ciência. Em 2025 celebramos 30 anos de criação. Aqui, cada árvore, cada trilha e cada animal nos ensina algo novo. Somos um dos pontos turísticos mais visitados de Manaus. Já recebemos mais de 2 milhões de visitantes, moradores locais, turistas, autoridades e muitas escolas. Em nossas ações, temos um olhar especial aos estudantes. Mais do que um parque, o bosque é educador por natureza, através da educação ambiental e da popularização da ciência. Nosso objetivo é fazer você se conectar com a natureza e aprender de forma leve e divertida. O bosque nasce de um anseio antigo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ter um relacionamento mais próximo com a comunidade. Superando desafios e com muitas parcerias, transformamos uma área que já foi carvoaria no primeiro Parque Verde Urbano de Manaus. E ajudamos a inspirar e estruturar outros parques na cidade. Aqui convivemos com animais incríveis, como o peixe-boi da Amazônia, a preguiça de bentinho e o macaco de cheiro. Esses animais não só encantam, mas nos ajudam a entender a importância da conservação da Amazônia. Nossas atividades educativas e monitoradas fazem a diferença, ensinando de forma interativa sobre o meio ambiente e os ecossistemas da Amazônia. Já passaram por aqui muitos projetos de sucesso, como os Pequenos Guias, Circuito da Ciência e o mais recente, o Ciência na Escola. E não podemos esquecer das pessoas que fazem tudo isso acontecer. Nossos servidores, pesquisadores, bolsistas, veterinários e cuidadores. Eles trabalham dia após dia para garantir que o bosque continue sendo um refúgio para a fauna local e um ambiente agradável para quem nos visita. O bosque também é um espaço para o lazer e a cultura. A cada evento, como o Dia do Meio Ambiente e a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, celebramos a vida e a nossa rica biodiversidade com atividades para todos. Aqui, a floresta se transforma em refúgio de saúde e bem-estar. Com sua vegetação exuberante e microclima agradável, o Bosque da Ciência é o lugar perfeito para desestressar e se reconectar com a natureza. Com 30 anos de história, o Bosque da Ciência é mais que um patrimônio ambiental de Manaus. É um símbolo da preservação, do aprendizado, da qualidade de vida e do convívio de pessoas com a natureza. Venha viver essa experiência e criar memórias. Bosque da Ciência, educador por natureza.